Noite, meus irmãos. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a oportunidade aí que os irmãos, né, dispensaram aí para estar se fazendo presente na noite de hoje, né? Como o nosso irmão Wagner já adiantou, meu nome é José Gabriel Baeta, eu sou maçom da loja maçônica acadêmica Templários da Serra de São Domingos, Rito Moderno, e também da loja maçônica Timoneira do Sul de Minas, Rito Escocês Antigo e Aceito. Ambas aqui do Oriente de Poços de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, motivo pelo qual vocês podem perceber que eu estou agasalhado até a cabeça, porque tá frio aqui na nossa região, né? Uma cidade conhecida aí pelo seu clima praticamente europeu, né? De uma forma bem resumida, meus irmãos, fui iniciado, sou um praticante e entusiasta do rito moderno, tá? Ao longo dessa trajetória e desde a minha iniciação em 2011, a gente teve a oportunidade de contribuir com alguns livros publicados ou publicados com outros irmãos. E, né, aí já aproveitando esse início da nossa conversa, aproveitando já esse momento inaugural aí, vou compartilhar no chat com os irmãos a nossa última obra, que foi lançada em 2022, que é o História do Rito Moderno no Brasil, né, que é um livro que traz, né, uma análise, né, aí o irmão Giovanni está mostrando aí para nós, obrigado, irmão Giovanni, traz uma análise documental, histórica, de alguns fatos que se relacionam com o nosso rito moderno. Esse é o nosso terceiro livro, e ele estava esgotado, né, graças aí ao apoio irrestrito dos irmãos. Ele foi um exemplar que se esgotou de uma forma bem rápida, diga-se de passagem, e nós conseguimos, junto à gráfica, junto à editora, mais alguns exemplares que serão, né, publicados e disponibilizados a partir do mês de julho. Então eu vou compartilhar com os irmãos aí no chat, claro, né, aqueles que desejarem, que ainda não tenham conhecido, o link do site, né, do aplicativo do Catarse, para fazer esse apoio, para fazer essa recomendação, se assim desejarem. E fica também, né, depois vai ficar o meu contato aí, para caso algum irmão queira depois, né, mandar alguma mensagem, falar, ou até mesmo conhecer um pouco do nosso trabalho. Bom, dito isso, de uma forma bem resumida, bem simples, né, apenas para dizer que o principal motivo que me faz estar aqui hoje, né, e eu prefiro não falar de nada a respeito de currículo maçônico, eu prefiro apenas dizer que eu sou um entusiasta do rito moderno e um grande apaixonado por essa prática, por esse rito e por esses rituais, especificamente. E desse modo, então, a partir da proposta que foi apresentada, para que nós possamos ter uma conversa não demorada, uma conversa rápida, mas uma conversa que pode ensejar uma reflexão, que nós falaremos, então, sobre vícios e virtudes no rito moderno. Eu vou fazer um compartilhamento aqui da minha tela, para ficar mais fácil para os irmãos e para aqueles que estiverem assistindo aí posteriormente. Iniciado aí o nosso compartilhamento, só, né, colocando aí em tela cheia. Se os irmãos eventualmente tiverem alguma dificuldade, não estiverem vendo a minha tela, né, como a gente faz essa divisão entre Meet e o compartilhamento, eu não vejo mais os irmãos, né, então caso o irmão não esteja vendo a tela, só abrir o microfone aí e falar que nós corrigimos prontamente. Bom, como já mencionado, o nosso intuito aqui, a nossa finalidade, é trazer algumas reflexões, trazer algumas ponderações acerca da temática de vícios e virtudes a partir da nossa simbologia do rito moderno, né? Essa é uma conversa, né? É uma palestra que nós já apresentamos em outras oportunidades de forma presencial e fazemos agora de forma virtual, né? Aí para o canal Filhos de Atenas, para que os irmãos possam compartilhar, possam trazer as suas visões, os seus apontamentos, porque de fato, como centro de união que a maçonaria se predispõe a ser, nós precisamos sempre caminhar juntos, refletir juntos, e através desse exercício da síntese é que nós vamos conseguir evoluir de formas diversas existentes. A nossa proposta, então, é, num primeiro momento, fazer uma pequena definição, trazer uma pequena definição da conceituação de vícios e virtudes e também do que diz respeito ao nosso rito moderno. E aqui vale uma ressalva muito interessante, meus irmãos. Em todo momento da nossa conversa, quando é utilizada a expressão o rito moderno, eu estou falando do ponto de vista lato, ou seja, do ponto de vista mais amplo possível. Eu não estou falando de um ritual específico, eu não estou falando de uma reforma específica, eu sequer estou diferenciando o rito moderno de rito francês aqui, quando nós estivermos falando. O rito moderno aqui, então, vai ser utilizado de uma forma ampla, como as práticas e os rituais que nós conhecemos atualmente, né?
Quem sabe em outra conversa podemos abordar as questões históricas e mais teóricas das práticas e dos rituais do rito moderno. Mas aqui, como ela é uma reflexão um pouco mais subjetiva, um pouco mais filosófica, vamos interpretar o rito moderno de uma forma ampla. Pois bem, em um primeiro ponto, sempre que nós nos referirmos à palavra virtude, nós vamos utilizar justamente da definição do dicionário. Dicionário Aurélio, aquele que nós conhecemos, né, que pelo menos meus pais diziam que era o pai dos burros, né, hoje a gente nem pode mais usar algumas expressões assim, mas o dicionário nos ensina que virtude seria a disposição firme e constante para a prática do bem. Seria uma boa qualidade moral, uma força moral, um valor, um ato virtuoso, seria talvez até um ato de castidade, de pureza, um modo austero da vida. A virtude, meus irmãos, no nosso entender, são como parafusos. Percebam justamente aí nessa imagem que nós compartilhamos. Eles são mais difíceis de ser afixados, eles demandam, às vezes, até um trabalho, uma força maior, mas eles também não sairão facilmente depois de afixados. Essa é uma analogia bem simples, bem sutil, mas que reflete um pouco do que nós queremos pontuar na noite de hoje. Por sua vez, os vícios, também com definição aí do nosso dicionário, podem ser entendidos como aquele defeito ou imperfeição grave da pessoa ou da coisa. Vício, então, é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. E assim como nós fizemos a analogia do parafuso para as virtudes, podemos fazer uma analogia dos vícios enquanto um prego. O prego, ele basta uma simples martelada para que ele seja afixado. E da mesma forma, ainda que seja fácil a sua retirada, aquele buraco, aquele vazio por ele perpetrado continua no objeto. Fazendo então essa analogia, os vícios podem ser muito fáceis de se impregnar no indivíduo. E mesmo quando retirados, deixam aí um vazio, deixam aí algo a ser preenchido. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Uma reflexão interessante que nos é importante destacar diz respeito ao fato do vício ser ou não o oposto de virtude, né? E aí, se nós formos, por exemplo, sair um pouco da simbologia do rito moderno neste momento e adentrar na simbologia do rito escocês antigo e aceito, né, de uma forma bem resumida e bem simples, nós veremos que é falado por diversas vezes, né, nos nossos ensinamentos, né, obviamente que nada ritualístico, mas nos nossos ensinamentos é falado que vício é o oposto da virtude. Se nós temos o vício enquanto uma prática reiterada do bem, se nós temos a virtude, melhor dizendo, como uma prática reiterada do bem, o vício seria o seu oposto. E aí, a partir do momento que nós temos essas duas palavrinhas colocadas de lados antagônicos, de lados opostos, nós percebemos que o ser humano, e dentre eles, né, o maçom, ele está impregnado de virtude, assim como de vícios. É impossível que nós conheçamos, né? É humanamente impossível nós termos apenas vícios ou apenas virtudes. Ambas as palavras, ambas as qualidades estão presentes na nossa vida, estão presentes no nosso cotidiano, ainda que opostos. Dito isso, nós fazemos um primeiro questionamento para os irmãos que nos assistem, né? Seria o homem virtuoso porque ele é maçom? Ou ele é maçom porque ele é virtuoso? Parece aquela pergunta de se a bolacha A vende mais porque é fresquinha ou se ela é fresquinha porque vende mais. Mas, brincadeiras à parte, né? O questionamento que se faz é: o homem virtuoso, ele é virtuoso porque ele é maçom ou ele é maçom por ser virtuoso? E é claro, meus irmãos, que sem prejuízo de qualquer entendimento contrário, ambas as respostas podem estar certas. O maçom, ele assim ou é conhecido como sendo um homem virtuoso. Mas o homem virtuoso que recebe o convite, que recebe o chamado para ingressar à maçonaria, continua sendo um homem virtuoso e passa doravante a ser um maçom virtuoso. Mas nesse jogo de palavras, né, quase que nesse quebra-cabeças, nós temos que também fazer mais outras duas perguntinhas. Será se existem maçons não virtuosos? Né? Será que existem maçons que não
são as pessoas mais virtuosas que nós conhecemos? E em contrapartida, será que existem não maçons, né, pessoas que não foram iniciadas nos nossos augustos mistérios, né, como alguns gostam de dizer, que também são virtuosas? E para ambas as perguntas, meus irmãos, é claro que a resposta é sim. Ser maçom e tornar-se maçom, ainda que seja um ato que esteja diretamente relacionado com a prática da virtude, até mesmo por imperativo da nossa essência, não nos torna virtuoso como um passe de mágica. É óbvio que existem maçons não virtuosos. E da mesma forma, é mais óbvio ainda que existam pessoas não iniciadas na maçonaria que também são virtuosas, que trazem consigo uma virtude tão grande, maior do que a nossa, que estamos lá, pelo menos em tese, desbastando a nossa pedra bruta semanal ou quinzenalmente. Alguns chamam até de profanos de avental. Particularmente não gosto dessa definição. Gosto de entender e gosto de destacar que todo ser humano é capaz de ser virtuoso. Assim como todo ser humano também é capaz de vivenciar e de estar impregnados por vícios. Em geral, quando nós nos referimos à figura de um maçom, o ideário, né, a ideia central e perfeita seria a de um homem, a de um ser humano em aperfeiçoamento, em formação, buscando a virtude. Mas nós também temos que entender que os vícios estão em nossas vidas diariamente. E mesmo aquele que não está dentro da maçonaria, que não está com aquele, abre aspas, compromisso com a virtude, o também será virtuoso. Tudo a depender das suas atitudes, tudo a depender da forma com que se vive, com que se trabalha, com que se relaciona com as outras pessoas. Uma questão interessante que nós podemos sempre pensar é qual é a finalidade da nossa prática maçônica. É óbvio que enquanto maçons, né, e também, né, obviamente entendendo que a maçonaria ela traz consigo uma série de ensinamentos diversos, mas em geral tem-se que a busca pela virtude em detrimento do vício é uma constante na maçonaria. E isso, por mais que alguns irmãos possam até saltar os olhos no momento em que veem essas palavras, isso não é segredo para ninguém. Buscar a virtude, ou de uma forma análoga, através de uma analogia, edificar templos a virtudes e cavar masmorras ao vício, nada mais é do que uma forma poética de se dizer uma das finalidades da maçonaria, que é o aperfeiçoamento humano, o aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento moral. Se nós voltarmos no tempo para definições de outrora, nós veremos que desde o século XVIII, a maçonaria ela começa a ser entendida como um local, um centro de união e um local dedicado ao aperfeiçoamento. Se nós avançarmos um pouquinho no tempo, já indo para o século XIX, nós veremos as acepções que relacionam a maçonaria como uma escola de moralidade, velada para alegorias e símbolos, e por aí vai, com uma série de definições que não é o escopo da nossa conversa hoje. Mas o que é indispensável nós deixarmos claro é que a busca pela virtude em detrimento do vício, ou seja, elevar a virtude e jogar o vício lá embaixo, é uma das máximas da maçonaria, é um dos objetivos da maçonaria. E dessa forma, meus irmãos, se nós fizermos uma viagem no tempo, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que essa figura da necessidade, né, de se buscar a virtude, ela está presente na maçonaria, por óbvio, mas especialmente nos rituais do rito moderno. Voltando então um pouquinho no tempo, desde a Constituição de Anderson, por exemplo, em 1723, já se tinha a noção, né, já se tinha a obrigação, entre aspas, de que o maçom deveria obedecer à lei moral, ou seja, ser virtuoso. Essa prática constante da virtude, essa lei moral, ela vem evoluindo com o passar do tempo, é uma noção que vai evoluindo, né, dentro das nossas práticas maçônicas, de modo que, por exemplo, em uma das muitas reformas, né, pelas quais o rito moderno passou, mais especificamente a de Luque, que na verdade tem um erro de digitação aí, seria 1745 e não 1945, eu peço desculpa aos irmãos, mas nessa época, por exemplo, já se tinha também nas práticas do rito moderno a menção à necessidade de elevação do homem à virtude.
Elevação do homem à virtude. Lá no nosso regulador do maçom de 1801, documento / ritual indispensável para qualquer praticante do rito moderno, né, publicado em 1801, obviamente, né, fruto de estudos pretéritos, disse também, né, de uma forma também aberta, de uma forma não secreta, né, que o maçom ele deve ser virtuoso. Ele deve ser um homem virtuoso e amigo do rico ou do pobre, independente de qualquer qualidade social, de qualquer diferenciação, desde que sejam pessoas virtuosas. Se nós avançarmos mais ainda no tempo, né, dermos aí um salto significativo no tempo, vamos ver que tanto a legislação maçônica contemporânea, quanto as principais práticas afetas ao rito moderno no Brasil, não resumindo a uma potência apenas, mas pegando aí as principais práticas, nós veremos que há a exaltação da virtude como um dos pressupostos da prática do maçom, como um dos pressupostos da maçonaria. E, obviamente, meus irmãos, se existe também, né, se existe uma analogia que remete claramente a essa figura da busca pela virtude em detrimento do vício, é a alegoria da pedra bruta. A pedra bruta, como nós sabemos, é aquela pedra que carrega consigo as asperezas e as imperfeições do ser. Os vícios, então, seriam justamente essas arestas, essas imperfeições, do ponto de vista alegórico, que nós, enquanto maçons, temos que desbastar, temos que cortar de nossas vidas para que nós possamos evoluir. Só que aí vale uma reflexão interessantíssima. Será que são os vícios que nos deixam? Ou será que, a partir do momento que nós deixamos de atraí-los, é que eles vão se afastar? De uma forma mais poética, não somos nós que deixamos os vícios. São eles que, desprovidos da nossa atração, nos deixam. E, novamente, por mais subjetivo e até mesmo confusa que possa ser essa assertiva, o que ela nos remete é que a prática de extirpar um vício de nossas vidas não é tão simples quanto bater um alho no cinzel numa pedra bruta e fazer com que ela se torne polida. São as nossas atitudes, é o nosso comportamento que vai fazer com que esses vícios, né, se afastem de nós. E também, já que somos maçons, já que buscamos a verdade, ainda que não seja possível definir o que é verdade, também vale a seguinte reflexão. Será que a virtude, será que esse ato tão positivo, tão nobre, ele existiria se o vício não existisse também? Em outras palavras, existiria a virtude se não fosse necessário combater o vício? Utilizando-se aí da filosofia de Nietzsche, né, que tem aí a sua parcela de responsabilidade no entendimento, né, dogmático do que seriam os vícios do ser humano, mas Nietzsche ele traz uma frase que eu julgo interessantíssima toda vez que nós vamos falar sobre vício ou sobre virtude. Em que condições o homem inventou aqueles juízos de valor do bem e do mal? Isso porque, meus irmãos, novamente, se nós estamos no espaço de reflexão, se nós estamos no espaço de sairmos do senso comum, nós temos que questionar sempre. E a partir do momento que eu questiono, quem disse que tal conduta é um vício e quem disse que tal conduta é uma virtude? Não se, em nenhum momento, né, por óbvio, pretende-se fazer uma inversão de valores. Mas é importantíssimo e é imprescindível que nós questionemos também o porquê das coisas serem como são. Os valores que valoram, né? Exatamente, os valores se valoram. E aí, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, nós chegamos, né, naquela concepção, nós chegamos naquele entendimento de que o vício, né, em sua acepção mais pura, em sua acepção mais crua, também é uma forma de paixão. Pô, Zé Gabriel, uma forma de paixão? Então, quando eu estou apaixonado, quer dizer que eu estou viciado naquela pessoa? Por que não? O vício e a paixão, né, nas suas acepções mais alegóricas, também são formas de comportamento humano. São valores morais. E nesses valores morais, que também estão incluídos a virtude, não há uma objetividade. São projeções da nossa subjetividade. São projeções das nossas paixões, dos nossos sentimentos e dos nossos interesses. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós nos dispusemos a vencer as nossas paixões,
Nós estamos, meus irmãos, em uma das tarefas mais árduas que existe. Mas nós reiteradamente falamos e relembramos. Estamos aqui para vencer as nossas paixões. Eu vou vencer as minhas paixões. Eu vou jogar os meus vícios lá embaixo. Mas nós temos que lembrar que isso não pode ser dito apenas da boca para fora. Porque isso é uma tarefa árdua. Porque muito mais do que corrigir o ambiente externo, quando nós falamos de vencer as nossas paixões, nós estamos falando de corrigir o nosso ambiente interno. Nós estamos falando de desbastar a nossa pedra bruta. E é interessantíssimo fazer essa reflexão, porque aí nós percebemos que aquela frase que com certeza nós já ouvimos em algum trabalho maçônico, em algum irmão, no momento em que fazia alguma locução mais acalorada, no sentido de que a maçonaria é uma viagem solitária. Sim, de fato, a maçonaria acaba se tornando uma viagem solitária, porque ainda que eu tenha a companhia dos meus irmãos, ainda que eu tenha a fraternidade como caráter indispensável do relacionamento maçônico, sou eu comigo mesmo em última análise. Sou eu que vou desbastar a minha pedra bruta. E não sou eu que vou desbastar a pedra bruta do irmão. Aliás, né, se me permitem um comentário, né, uma reflexão, talvez um dos maiores problemas que nós tenhamos em loja é a necessidade / tentativa de ficarmos devastando a pedra do outro, enquanto nós esquecemos a nossa própria. É o outro que chega atrasado, é o outro que faz isso, é o outro que não se veste adequadamente, enfim. É sempre a busca pelo erro no outro, pelo desbastar a pedra bruta no outro. Mas será que nós não temos que procurar vencer as nossas paixões primeiro? Desbastar a nossa pedra bruta primeiro, para depois, quem sabe, mudarmos e corrigirmos o ambiente externo? Com certeza, meus irmãos, é uma reflexão que nós podemos levar aí para as nossas lojas, para os nossos ambientes. Aristóteles, né, grande pensador, grande filósofo, e também nome do meu cachorrinho mais novo, diga de passagem, Aristóteles vai nos lembrar que as virtudes, elas não são inatas ao ser humano, mas elas são adquiridas através da repetição dos atos, que vai gerar aquilo que ele chama de costume, que, por consequente, gera a expressão virtude moral. Por que eu trouxe essa menção, essa palavra? É uma homenagem ao meu cachorrinho novinho que eu peguei, que eu pus o nome de Aristóteles? Não. É uma lembrança de que a repetição faz parte do ofício do maçom. Desde a maçonaria operativa, nós estamos fadados e dedicados a repetir atos, repetir ações. Tanto, meus irmãos, que o ritual nada mais é do que um modus operandi, do que uma forma de fazer, uma forma de agir. Então, quando eu pratico a mesma ritualística toda santa quinta-feira, quarta, sexta, sábado, enfim, todo dia de sessão, eu estou fazendo uma repetição que vai gerar um costume. E, consequentemente, vai me trazer uma noção de virtude moral. E é aí que também mora a importância de nós entendermos a fundo o que os nossos rituais nos dizem. Se for para simplesmente ler o que está escrito, bater o martelinho / malhete e irmos embora para o ágape felizes e contentes, na verdade nós não estamos gerando o costume e, consequentemente, nós não estamos exercitando a virtude moral. A repetição, então, a que mencionamos aqui, é aquela repetição, inclusive, operacional, operativa, de fazermos, né, obviamente que não compete aqui ao espaço dar maiores detalhes, mas fazermos as repetições conforme o nosso ritual determina, a fazermos os atos e ações conforme o nosso ritual determina, porque isso gera um porquê, isso gera uma finalidade de reflexão. E também, né, aí pegando um pouco da filosofia de Aristóteles, o homem, quando ele está atormentado pelo vício, ele perde de vista o seu fim moral. Percebam, meus irmãos, que existe uma expressão que comumente utilizamos em loja, em maçonaria, quando nós falamos, aquele irmão está viciado naquela prática. E eu não estou falando de vício de álcool, de nada disso. Eu estou falando de viciado naquele costume. Aliás, em se tratando de rito moderno, é muito comum, por exemplo, que um maçom oriundo de outra prática, de outro rito, de outro ritual, filie-se ou sua loja mude aí de rito, né, mude aí de prática, e aí é muito comum a gente ouvir a frase, isso aqui é um vício que eu trago do rito escocês, isso aqui é um vício que eu trago do rito adoniramita, né, enfim, só dando alguns exemplos. Então, quando nós usamos essa palavra vício, é porque justamente houve uma perda da sua finalidade. Ou seja, eu não estou lá, eu não estou em uma loja do rito moderno para praticar o rito de York. Eu estou numa loja do rito moderno para praticar o rito moderno. E, obviamente, que o inverso também ocorre. Então, lembremos dessa expressão do vício, né? Eu já sou viciado nessa prática, eu já estou com vício de tal coisa. Como algo que deve ser modificado. Como algo que deve ser melhorado e deve ser trabalhado. E como eu disse, meus irmãos, praticantes de outros ritos, né? Eu trabalho também em várias outras práticas aí nos altos graus, e não é uma crítica a nenhum tipo de grau, nenhum tipo de rito.
É apenas uma percepção que principalmente nós modernistas, né, acabamos tendo quando nós recebemos às vezes um irmão, outros irmãos de outras práticas, de outros ritos, que aí vão tentar, né, trazer aquela interferência, entre aspas, para as nossas práticas. E aí quando a gente fala, ó, não é bem assim, não sei o quê, ah, não, mas é um vício que eu trago. Não, se é um vício que você traz, então vamos trabalhar para corrigi-lo e para desbastá-lo. E em face disso, né, a partir do momento que o ser humano se aperfeiçoa, é que ele vai denotar, é que ele vai demonstrar uma das maiores, se não a maior qualidade, que é justamente a que o distingue das outras criaturas. O livre exercício da razão. A nossa racionalidade. Fizemos, então, esse gancho da razão, né? Até agora falando de uma forma mais ampla, falando de uma forma mais aberta, com alguns apontamentos e algumas pinceladas do rito moderno, mas finalizamos justamente com a palavra razão para falarmos do rito moderno. Isso porque não é segredo para nenhum dos irmãos que, independente do ritual, da reforma que nós utilizemos, o exercício da racionalidade é algo que está presente nas práticas do rito moderno ou do rito francês, né? Ah, Zé Gabriel, mas desde a grande loja dos modernos, lá de 1717 ou então 1730, quando Pritchard fez aquele primeiro vazamento e as práticas se alteraram, desde lá você tem uma noção à racionalidade, tem uma exaltação à racionalidade? Sim, desde aquela época. Inclusive, né, e aí não é uma crítica à religiosidade, por favor, mas o simples fato da descristianização das práticas que a grande loja dos modernos trouxe para os seus rituais, né, rituais entre aspas, obviamente, é uma forma de exercício da racionalidade. Não porque a religião não tenha sentido, nada disso, pelo contrário. A religião é muito importante para todo ser humano. Mas essas ações de tentar trazer à luz a razão e um ambiente às vezes um pouco mais esotérico, um pouco mais místico, sem perder, contudo, as suas tradições, obviamente, é uma das grandes contribuições do rito moderno, e por isso que nós finalizamos essa primeira parte com a palavra razão. E agora, então, vamos ver de que forma o rito moderno pode contribuir para o exercício da virtude no homem contemporâneo, aí no praticante do rito moderno. O primeiro, né, a primeira característica do rito moderno, que é de suma importância que nós nos atenhamos e que nós entendamos um pouco sobre ela, e que, né, por favor, meus irmãos, nós não estamos aqui a advogar que um rito seja melhor do que outro. Nós estamos a trazer os caracteres do rito moderno ou francês que nos interessam para essa temática. E dentre esses caracteres, nós temos a laicidade como um deles. Quando perguntam, o rito moderno é um rito ateu? Óbvio que não. O rito moderno é um rito cristão, como existem práticas cristãs dentro da maçonaria? Também não, não é um rito cristão. Ah, ele é um rito agnóstico, ele é um rito... Como que ele se identifica? Sem o prejuízo de entendimentos contrários, eu entendo e compartilho do pensamento de que o rito moderno é um rito laico. Laico por ser um rito neutro, que deixa as questões metafísicas e espirituais para o íntimo de seus praticantes. E a partir dessa laicidade, a partir desse entendimento dessa neutralidade, nós tiramos algumas reflexões que estão diretamente relacionadas com a prática da virtude. A primeira delas é de que o homem é o responsável direto pelos seus atos e consequências. Novamente, meus irmãos, não é uma crítica a nenhuma forma de prática religiosa existente no mundo. Mas dentro do rito moderno, dentro da maçonaria, dessa escola de moralidade que nós optamos, né, por estar, porque ninguém está obrigado nela, nós temos que entender e partir do pressuposto que nós somos responsáveis direto pelos nossos atos e consequências. Eu não posso dizer que eu tomei tal atitude por inspiração ou influência divina, né? Fica algo um pouco complicado dentro dessa escola de moralidade que nós somos. E, portanto, o homem, o maçom, ele não vai acreditar ao sobrenatural as consequências dos seus vícios ou da sua falta de virtude. Pô, mas eu sou de uma determinada prática religiosa, né? Vou usar o meu exemplo para que não haja nenhum tipo de problema. Eu sou um bandista. Eu acredito que exista influência de espíritos obsessores na vida de pessoas. Eu acredito isso e isso é uma prática da minha vida. Mas em maçonaria, dentro daquela escola de moralidade que eu escolhi estar, ainda que eu possua um entendimento fora da maçonaria, né, uma concepção e uma opinião fora da maçonaria, eu não posso chegar em loja e pedir para os irmãos me desculparem por um ato que eu cometi porque eu estava sob influência de um espírito obsessor. Ainda que eu acredite nisso, lá é um espaço de neutralidade, lá é um espaço de reflexão, lá é um espaço para
todas as práticas religiosas poderem conviver. Então, ainda que possam existir concepções e crenças que atribuam ao sobrenatural alguma ação ou alguma atitude, nós temos que sempre partir do pressuposto, partir da iniciativa de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas consequências e pelas consequências desses atos. E, consequentemente, meus irmãos, a moral e a ética, elas não devem estar fundamentadas apenas, vejam bem, apenas em preceitos religiosos. Os preceitos religiosos são importantes para o ser humano, para o maçom, seja ele agnóstico, seja ele qualquer que seja a sua concepção. Mas esses atos de moralidade e ética não podem estar baseados apenas no preceito religioso, mas também na honestidade, no amor, no respeito, na transparência, e por aí vai, em todas essas virtudes que poderiam ser. Quando nós dizemos, por exemplo, que o ser humano, que o maçom não vai acreditar ao sobrenatural as consequências dos seus vícios ou da falta de virtude, nós podemos lembrar, né, e aí depois os irmãos releiam os seus respectivos rituais, né, obviamente, não vou entrar em detalhes, mas nós podemos lembrar, por exemplo, da analogia do malho e do cinzel. Quando nós falamos em contrapartida que a moralidade não deve estar baseada apenas em preceitos religiosos, mas também na honestidade, no amor e no respeito, nós também podemos nos lembrar da simbologia da alegoria da régua e do prumo. Outro caractere que está presente no rito moderno, como nós já destacamos, né, que é uma característica inata do rito moderno e que também pode nos relacionar com a prática da virtude, é a racionalidade. Isso porque, meus irmãos, o homem, o ser humano, ele é dotado de meios para se chegar à solução de um problema através de evidências claras, aceitáveis e precisas. Ele deve, pelo menos em tese, usar da razão para essa prática. Significa dizer também, meus irmãos, né, em outras palavras, que nós não somos donos da razão. E aí nós vamos lembrar, né, novamente, sem qualquer spoiler, mas nós vamos lembrar da figura da síntese e o que ela representa para o mestre maçom. O que a síntese representa para nós maçons. Quando eu tenho uma tese, um argumento, uma assertiva, aparece uma segunda, uma terceira pessoa com uma antítese, ou seja, com um argumento oposto daquele que eu estava apresentando, e juntos, de forma racional, de forma até mesmo fraterna, mas sobretudo racional, nós vamos extrair a síntese disso tudo. Esse exercício da racionalidade, que está presente de forma constante nos nossos trabalhos do rito moderno, vai evitar, por exemplo, que nós tomemos atitudes impetuosas, atitudes por impulso, que são, em maior ou menor escala, obviamente, consequências de uma prática viciosa, de uma prática de vícios. Um terceiro caractere que eu julgo e reputo importantíssimo para nós, praticantes do rito moderno, e também no que se diz respeito à virtude, é o adogmatismo. Quando falamos de adogmatismo, obviamente estamos falando da ausência de um dogma, a ausência de uma verdade revelada, seja ela divina, por influência de um soberano, enfim. A noção de dogma, ela evolui ao passar da história, né? Nós temos o dogma religioso, aquele que vem da inspiração divina e sobre o qual não se discute. Nós temos o dogma real, aquele que advém da figura do rei, do império, e que também aos súditos não é permitido questionar. Enfim, quando nós falamos de dogma, nós estamos partindo aí de uma verdade absoluta. E para o modernista, para o praticante do rito moderno francês, é imprescindível que nós entendamos que não há verdades absolutas. Pô, Zé Gabriel, mas o céu é azul, você vai dizer que o céu não é azul? Aí nós não estamos nem na seara de uma verdade, nós estamos no campo de uma constatação, que é diferente. Até porque uma pessoa que possa vir a ter algum tipo de deficiência visual pode enxergar o céu de uma forma diferente do azul. Isso não tira a composição química, física, biológica da coisa. Mas as crenças e não as constatações, elas não podem ser absolutas. Os dogmas, eles se restringem justamente às transformações naturais do homem da sociedade. O dogma não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso finalizar, é isso e pronto, acabou. E dentro desse entendimento, né, dentro dessa ausência de verdades absolutas, nós podemos lembrar também da figura do compasso, enquanto uma alegoria que nos remete a essa busca constante pela verdade, sabedores de que nós nunca encontraremos ela, mas nós continuaremos buscando e continuaremos evoluindo e perquirindo e inquirindo para que nós nos transformemos. E também vale a reflexão no sentido de que nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais.
Então, a partir do momento que eu me relaciono com o outro, eu também tenho que me despir de alguns preconceitos, eu tenho que me despir de algumas concepções pré-formadas para entender aquilo que o outro me traz, para entender aquilo que o outro apresenta para nós. A título de conclusão, meus irmãos, né? Como eu disse, é uma conversa de fato rápida, um pouco subjetiva, confesso, mas que eu entendo que possa servir para que nós reflitamos a respeito da temática. Mas a título aí de conclusão, a primeira e talvez, né, mais importante de todas, é que o rito moderno, as práticas do rito moderno ao francês, nos trazem inúmeras ferramentas de aperfeiçoamento do ser humano. Ele trabalha noções bem claras, bem objetivas e bem diretas, que servem como verdadeiros instrumentos para o nosso dia a dia. Novamente, se eu pegar o ritual e não apenas ler o que está escrito, mas entender e procurar aplicar aquilo na minha vida diária, eu vou conseguir me tornar 1% mais virtuoso. E assim sucessivamente ao longo do passar dos dias, né? Tanto que se nós falamos de vícios e virtudes para o homem contemporâneo, nós podemos fazer uma série de reflexões. E aqui vai uma que sempre cai quando eu falo sobre essa temática e que eu já vou me adiantar aos irmãos. Como, então, podemos nos dizer, né, que somos homens virtuosos se 99% dos ágapes nossos são regados com uma cervejinha, com vinho, com chopp? Aí, meus irmãos, entra justamente a necessidade de compreensão e exercício da racionalidade, no sentido de que a medida de algo é justamente a medida do ser. É óbvio que para um irmão que eventualmente tenha algum problema com álcool, algum vício com álcool, vai ser extremamente danoso e vai ser extremamente antifraterno fazer com que ele permaneça num ambiente regado à cerveja. Sem dúvida. E aí é necessário que nós analisemos cada caso de forma individual, de forma separada. Só que, em contrapartida, nós temos que entender que a total abstenção de qualquer vício, né, desses vícios mundanos que nós temos por aí, não é pura e simplesmente um ato simples. Não é um ato fácil de ser realizado. Nós temos que levar em consideração relações sociais, interrelacionais e mais uma série de fatores. Então, nem 8 e nem 80. A medida, o equilíbrio das ações, né, é que são um dos objetivos, um dos muitos objetivos para que nós tenhamos em mente. Algumas das bibliografias aí, né, analisadas, né, apenas a título de curiosidade para os irmãos, depois esse material vai ficar disponível, tá? Os irmãos que desejarem acessar, vai ficar aí disponível à disposição para os irmãos. E meus contatos depois eu coloco aí no chat, né? Mas principalmente aí o WhatsApp e o e-mail para aqueles que desejarem conversar, trocar uma ideia e também apoiar aí a nossa segunda reimpressão do nosso terceiro livro, História do Rito Moderno no Brasil. No mais, meus irmãos, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção, imensamente aí o momento ofertado e deixar, obviamente, aberto para indagações, para reflexões, para perguntas que surgirem aí a partir dos irmãos.